Certa vez, Juno notou que o dia escurecera de súbito e imediatamente desconfiou de que o marido levantara uma nuvem para esconder alguma de suas façanhas que não gostava de expor à luz. Juno afastou a nuvem e viu o marido, à margem de um rio cristalino, com uma bela novilha ao seu lado. A rainha dos deuses desconfiou de que a aparência da novilha ocultava alguma bela ninfa de estirpe mortal, como na verdade era o caso. Tratava-se de Io, filha do rio-deus Ínaco, a quem Júpiter cortejava e a quem dera aquela forma, ao sentir a aproximação de sua esposa. Juno foi se juntar ao marido e, vendo a novilha, elogiou a sua beleza e perguntou quem era ela e a que rebanho pertencia. Júpiter, para evitar que as perguntas continuassem, respondeu que se tratava de uma nova criação da terra. Juno pediu-lhe que lhe desse a novilha de presente. Que poderia Júpiter fazer? Não queria entregar a amante a sua esposa. Como recusar-lhe? Porém, um presente tão insignificante como uma novilha. Não poderia fazê-lo sem despertar suspeitas. Assim concordou. A deusa ainda não pusera de lado suas desconfianças. Entregou, portanto, a novilha a Argos, ordenando que fosse vigiada atentamente. Ora, Argos tinha 100 olhos na cabeça, e para dormir jamais fechava mais de 2 ao mesmo tempo, de maneira que velava por Io constantemente. Deixava-a pastar durante o dia, e à noite amarrava com uma corda em torno do pescoço. Io sentia ímpetos de estender os braços para implorar liberdade a Argos, mas não tinha braços, e sua voz era um mugido que amedrontava até ela própria. Viu seu pai e suas irmãs, aproximou-se deles, deixou-os acariciá-la e louvar-lhe a beleza. Seu pai estendeu-lhe um punhado de relva, e ela lambeu-lhe a mão estendida. Ansiava-se por se fazer conhecida dele. Mas, infelizmente, as palavras lhe faltavam. Afinal, teve ideia de escrever, e escreveu seu nome. Era bem curto, com o casco na areia. Ínaco reconheceu-a e, descobrindo que sua filha, a quem há tanto tempo procurara em vão, estava escondida sob aquele disfarce, chorou e, abraçando-se com seu branco pescoço, exclamou: "Ah, minha filha, teria sido menos doloroso perder-te inteiramente." Enquanto assim se lamentava, Argos, observando o que se passava, aproximou-se e levou Io dali, indo ele próprio sentar-se no alto talude, de onde podia olhar em todas as direções. Júpiter perturbou-se ao ver os sofrimentos da amante e, chamando Mercúrio, ordenou-lhe que matasse Argos. Mercúrio apressou-se, calçou as sandálias aladas, pôs o barrete, pegou sua vara de condão, que fazia dormir, e atirou-se das alturas do céu para a terra. Despojou-se então de suas asas, conservando apenas a vara de condão, com a qual se apresentou como um pastor conduzindo um rebanho. Enquanto caminhava, tocava sua gaita. Argos ouviu deleitado, pois era a primeira vez que via o instrumento. "Jovem", exclamou, "venha sentar-te ao meu lado nesta pedra. Não há melhor lugar para teu rebanho pastar por estas redondezas, e aqui há uma sombra suave, tal como os pastores apreciam." Mercúrio sentou-se, conversou e contou histórias até bem tarde, e tocou em seu instrumento as melodias mais suaves, tentando adormecer os olhos vigilantes, mas tudo em vão. Argos conseguia deixar alguns de seus olhos abertos, embora fechando os demais. Entre outras histórias, Mercúrio contou-lhe que fora inventado o instrumento que tocava. Havia uma certa ninfa,
cujo nome era Sirinx, muito querida pelos sátiros e pelos espíritos dos bosques. Ela, porém, não se entregava a nenhum, sendo fiel cultuadora de Diana, e dedicava-se à caça. Quem a visse em suas vestes de caça a teria tomado pela própria Diana. A única diferença é que seu arco era de chifre e o da deusa de prata. Certo dia, quando ela voltava da caça, Pan encontrou-a. Disse-lhe isto e muito mais. A ninfa correu, sem parar para ouvir as lisonjas, e ele a perseguia até as margens do rio, onde a agarrou, dando-lhe apenas tempo de gritar pedindo ajuda de suas companheiras, as ninfas da água. Estas ouviram e acederam ao pedido. Pan abraçou o que acreditava ser o corpo de uma ninfa e, na verdade, era apenas um feixe de juncos. Como desse um suspiro, o ar, atravessando os juncos, produziu uma melodia melancólica. Encantado com a novidade e com a doçura da música, o deus exclamou: "Assim, pelo menos serás minha." Tomou algum dos juncos, de tamanhos desiguais, colocou-os lado a lado, e assim construiu um instrumento que chamou de Sirinx, em homenagem à ninfa. Antes de Mercúrio terminar sua história, percebeu que Argos adormecera, com todos os olhos fechados. Enquanto cabeceava, Mercúrio, com um só golpe, cortou-lhe a cabeça e atirou-a embaixo do rochedo. Desventurado Argos! A luz de seus 100 olhos apagou-se imediatamente. Juno tomou-os e colocou-os como ornamentos na cauda de seu pavão, onde até hoje permanecem. A vingança de Juno não estava ainda saciada, contudo. Mandou um moscardo perseguir Ió, que fugiu de sua perseguição através do mundo inteiro. Atravessou a nado o mar Jônico, que dela tirou o seu nome. Correu pelas planícies da Ilíria, galgou o Monte Emo e atravessou o estreito da Trácia, daí por diante chamado de Bósforo, Rio da Vaca. Vagou pela Sítia e pelo país dos Cimerianos e chegou, afinal, às margens do Nilo. Júpiter, enfim, intercedeu por ela, e diante de sua promessa de que não daria mais atenção a alguma ninfa, Juno consentiu em devolver-lhe a antiga forma. Foi curioso vê-la recuperar a própria aparência. Os ásperos pelos caíram-lhe do corpo, os chifres encolheram, os olhos estreitaram-se, a boca diminuiu. Mãos e unhas surgiram em lugar dos cascos das patas dianteiras. Em breve, nada mais restava da novilha a não ser a beleza. A princípio, Ió teve medo de falar, mas pouco a pouco recuperou a confiança e foi levada de volta para junto do pai e das irmãs. Num poema dedicado por Keats a Leigh Hunt, há a seguinte alusão ao episódio de Pan e Sirinx. E nos contou como em um dia Sirinx de Pan fugiu, tremendo, apavorada, desventurada ninfa, pobre Pan, como chorou ao ver que conquistara da brisa apenas um suspiro doce. Calisto foi outra jovem que provocou o ciúme de Juno, que a transformou numa ursa. Acabarei com aquela beleza que cativou meu marido, disse a deusa. Calisto caiu apoiada nas mãos e nos joelhos. Tentou estender os braços numa súplica. Eles já estavam começando a se cobrir de pelo negro. As mãos arredondaram-se, armaram-se de garras aduncas e tornaram-se patas. A boca, cuja beleza Júpiter costumava exaltar, transformou-se num horrível par de maxilas. A voz, que se não fosse mudada inspiraria piedade aos corações, tornou-se um rugido, próprio a inspirar o terror. Contudo, sua antiga disposição permaneceu, e continuando a gemer, Calisto deplorou seu destino, e mantinha-se tão ereta quanto podia.
erguendo as patas para implorar mercê. E sentia que Jove era cruel, embora não pudesse dizê-lo. Ah, quantas vezes, temerosa de ficar nos bosques sozinha a noite inteira, vagueava pelas vizinhanças de sua antiga morada. Quantas vezes, amedrontada pelos cães, ela, até tão pouco tempo caçadora, fugia aterrorizada dos caçadores. Quantas vezes fugia das feras, esquecendo-se de que, agora não passava ela mesma de uma fera. E, embora sendo ursa, tinha medo dos ursos. Um dia, um jovem a viu quando estava caçando. Ela também o viu, e nele reconheceu o próprio filho, agora homem. Parou, tendo vontade de abraçá-lo. Ao se aproximar, o jovem assustado ergueu a lança de caça e ia trespassá-la, quando Júpiter, vendo o que se passava, impediu a consumação do crime e afastou os dois, colocando-os no céu, transformados nas constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor. Juno enfureceu-se, vendo sua rival merecer tal honra. Procurou Tétis e Oceano, as antigas potências do mar, e em resposta às suas perguntas, assim descreveu o motivo de sua vinda. Perguntai-me por que eu, rainha dos deuses, deixei as planícies celestiais e vim em busca destas profundidades? Sabei que estou suplantada no céu. Meu lugar é dado a outra. Dificilmente acreditareis em mim, mas olhai quando a noite escurecer o mundo, e vereis os dois, de quem tenho tanta razão de queixa, exaltados no céu, naquela parte em que o círculo é menor nas vizinhanças do polo. Por que iria alguém, de agora em diante, tremer a ideia de ofender Juno, quando tais recompensas são as consequências do meu desprazer? Vede o que consegui fazer. Impedia de usar a forma humana. Ela é colocada entre as estrelas. Tal é o resultado do meu castigo, tal a extensão de meu poder. Seria melhor que ela tivesse recuperado a forma humana. Como permitir que Ió recuperasse? Talvez Jové pretenda desposá-la e deixar-me de lado. Mas vós, meus pais de adoção, se estáis a meu lado e encarais com desgosto este indigno tratamento que me foi imposto, mostrai-mo, peço-vos, impedindo esse casal indigno de penetrar em vossas águas. As potências do oceano concordaram e, consequentemente, as duas constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor movem-se em círculo no céu, porém jamais descem, como as outras estrelas, por trás do oceano. Milton alude ao fato de a constelação da Ursa jamais se esconder quando diz que à meia-noite minha lâmpada seja vista em alguma torre solitária, de onde eu possa contemplar a Ursa. E Prometeu, no poema de J.R. Lawrence, exclama: ergueram-se e puseram-se as estrelas, iluminando os ferros que me prendem. A ursa, que passeia toda a noite, em seu abrigo já se refugiara, ouvindo os passos tímidos de Aurora. A última estrela da cauda da Ursa Menor é a estrela polar, também chamada Cinossura, a qual se refere Milton. Novos prazeres me deleitam os olhos, na paisagem que se estendem em torno. Avistam altas e ameadas torres, escondidas sob árvores frondosas, onde talvez se oculte uma beleza, a cinossura de vizinhos olhos. A alusão é aqui tanto a estrela polar como guia dos marinheiros quanto a atração magnética do norte. Milton a chama também de estrela de Arcádia, porque o filho de Calisto se chamava Arcas, e ele e a mãe viviam na Arcádia, em Cômons. O irmão, surpreendido pela noite nos bosques, exclama: uma pálida luz, chega até nós o tímido clarão, vindo de alguma habitação humilde,
bem junto com teus raios ofuscantes, e serás, para nós, da Arcádia o astro, ou a Tíria Sinossura.